Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Giro da Transparência, um programa da ANEFAC News que traz entrevistas exclusivas acerca do prêmio ANEFAC Troféu Transparência. Eu sou Emerson Dias, Head de Capital Humano aqui da ANEFAC, e para bater esse papo conosco hoje nós temos aqui o Eric Martins, bem-vindo, Eric. Obrigado. E também o Alexandre Garcia, bem-vindo, Alexandre. Obrigado aí pelo convite. Bacana, que são membros da comissão julgadora do nosso prêmio. E eu queria começar perguntando aqui pro Eric o seguinte, Eric, conta um pouco aí sobre o processo de avaliação do prêmio ANEFAC Troféu Transparência 2024. O processo de avaliação, ele é um processo que ele é composto por diversas etapas, né? Então, primeiro é feito um levantamento de uma quantidade inicial das demonstrações que são filtradas pela comissão avaliadora. Depois essas demonstrações elas passam pelo crivo de 3 equipes da FUCAP, da UNB e da FECAP, onde elas são avaliadas com base em uma quantidade bastante grande de critérios que são avaliados pelos avaliadores, que são tabulados, e dessas saem as finalistas que depois aí a comissão avaliadora final vai definir aí entre quais são as principais as finalistas e depois quais são as ganhadoras, né? Então é um processo aí bastante longo e trabalhoso e meticuloso de levantamento e escolha dessas demonstrações. É um trabalho de mais ou menos quantos meses assim, entre começo e escolher as finalistas? Aí, se a gente for pensar, uns 4 meses por aí. Desde o início, Desde né? o início, é bastante longo. Bastante horas profissionais envolvidas aí, né? Bastante horas profissionais envolvidas. Legal. Ô Alexandre, e quais são os principais critérios para avaliar essas empresas candidatas ao prêmio? Bom, vamos lá, o prêmio existe há 28 anos, né? Então já tem uma estrutura, um know-how já bem consolidado de critérios de avaliação. E eu diria que ele vem evoluindo, né? A cada novos processos, né? São feitos algumas inclusões de critérios. Então, basicamente, são os tradicionais, né? De indicadores econômicos financeiros que a gente está acostumado aí a fazer das empresas. Mas tem alguns indicadores um pouco mais qualitativos, como, por exemplo, qualidade do relatório da auditoria em relação aos principais assuntos de auditoria, por exemplo, os relatórios dos órgãos de governança da empresa, como de um comitê de auditoria, também os relatórios de sustentabilidade, quando as empresas divulgam. Então, assim, a cada ano vai aumentando aí os critérios, né? Sim. E isso tem sido um diferencial bem importante aí para as empresas. Legal. E você falou que a cada ano vem evoluindo, né? Porque também vem se exigindo cada vez mais das organizações em relação à transparência efetivamente, né? Sim, transparência é a palavra que vale tudo, né? E cada vez e não só cada vez mais transparência, mas cada vez mais em relação a mais coisas, né? Então, assim, a exigência de transparência em relação às demonstrações financeiras é uma coisa, aí em relação aos relatos de sustentabilidade, aos relatos depois integrados, e aí de agora com as novas normas do IFRS, o S1 e S2. Então, cada vez mais informações estão sendo exigidas transparência sobre elas, né? Sim. Então, não é só a questão da relevância da transparência, mas o que é que precisa ser transparente tem crescido enormemente, né? E Sim. eu acho isso muito bom. E nesse sentido, quais são os maiores desafios enfrentados durante o processo de avaliação? Eu acho que tem, assim, é difícil muitas vezes na seleção, a hora que a gente concede a pontuação nas empresas, porque os relatórios acabam sendo muito iguais, né? Aham. Então, principalmente as empresas maiores, que têm uma estrutura melhor, assim, né, de equipe para preparar esses relatórios, a gente acaba notando que há uma certa igualdade até de qualidade, né, dos relatórios. Então, realmente, acho que esse é um dos processos mais difíceis para nós que estamos avaliando, que a gente tem que fazer a seleção. E muitas Sim. vezes, como eu disse, a qualidade dos relatórios estão muito iguais, com o nível de transparência, né, como você acabou de perguntar. Então, que é uma necessidade, acho que até um próprio mercado, né, que exige indicações maiores de algumas transações, né, comerciais que as empresas fazem. Então, na hora de divulgar, por exemplo, transações com derivativos
ou dos últimos acontecimentos, como o risco sacado. Então, a gente observa que as empresas têm, como o Eric falou, né, têm colocado mais informações e, obviamente, que isso para nós acaba sendo, né, um desafio, porque é mais tempo de leitura, mais tempo de análise, né? Sim, sem dúvida. E assim, notas explicativas, né? Você falou que tem uma certa igualdade, porque o pessoal acaba meio que usando o critério, né? Os Padrão, né? modelos e tal. As empresas se conversam em relação a isso, ou eles vão seguir realmente, né, aquilo que pede por exemplo, o pronunciamento, ou elas têm algum tipo de inovação? Como é que vocês observam isso em relação aos textos, às notas explicativas? Eu acho que tem sim. Acho que tem tanto conversa, né? Eles conversam muito, conversam nesses eventos que acontecem da própria NEFAC, da Abrasca, do CPC. Então, os elaboradores, eles se conversam muito sim, isso não tenho a menor dúvida. Mas tem também aquele, pô, o cara ganhou, quero ganhar também, vou lá pegar, ó, o que aquele cara fez. Então, tem sim um certo benchmark que as empresas fazem umas das outras. Isso tem, com certeza, isso é muito bom para a própria evolução da coisa. Sim. Mas, de uma maneira geral, há sim diversos grupos de elaboradores que estão sempre juntos, estão sempre discutindo, acompanhando os processos de novas normas que estão saindo. Sim. Então, pessoal muito bem preparado e, obviamente, que esse pessoal bem preparado acaba elaborando demonstrações de qualidade, né? Então, Sim. Nesse sentido, assim, como é que vocês têm observado a evolução dessas práticas de transparência ao longo dos anos? Assim, como eu falei, né, são uns 28 anos aí de premiação, então é notável que realmente há uma evolução, não só por parte, né, das comissões aqui dos órgãos de governança da ANEFAC sobre, né, a premiação, como também dos preparadores. Então, é nítido que eles procuram se aperfeiçoar Sim. e bem muito ao que o Eric disse, né? Certamente eles fazem um benchmarking entre as empresas. Alguns deles, né, nas conversas, mais nos eventos, a gente vê que eles comentam né, do pessoal da contabilidade da outra empresa, que eles estão seguindo a forma que eles fizeram, determinada divulgação. Então, assim, é uma evolução, diria que natural, né, para eles sempre se aperfeiçoar e estar sempre entre os melhores. Sim, sem dúvida. E eu só queria comentar em cima daquilo que você disse anteriormente, e essa evolução, no final das contas, acaba sendo, entre todas as aspas possíveis, ruins pra gente, porque dificulta o nosso trabalho, porque a quantidade de demonstrações de qualidade tem aumentado a olhos vistos, e a diferença entre as que estão, principalmente entre as finalistas, tá muito pequena. Sim. Tá muito pequena. E tá cada vez diminuindo mais. Então, eu acho que isso é um processo dessa evolução, dessa transparência. Vai ter que colocar um photo finish ali, mais ou menos, para separar os... Logo vai. Vai ter que ser no eletrônico. É verdade. Os critérios começam a ficar cada vez... Antes você conseguia separar uma boa de uma que não fosse tão boa. Com alguns critérios, você chega, essa daqui não tem isso, essa aqui tem isso aqui tá claro. Hoje em dia você pega, cada um de nós tem o nosso próprio checklist, tem o nosso próprio... Aí você chega lá, você fala, todo mundo tem, todo mundo fazendo direitinho. Sim. Isso é muito bom de ver. Eu acho que isso é até um próprio resultado, inclusive, não digo puro, único, exclusivo disso, mas com certeza uma influência do prêmio que o povo quer ganhar. Né? Sim. Sem dúvida. E aí acho que você até trouxe aqui uma pergunta que eu queria fazer, mas acho que tem, né? Acho que você praticamente deu a resposta aí, né? Que é qual é o impacto do prêmio Troféu Transparência no mercado e nas empresas participantes, né? É bem já conhecido entre os profissionais como o Oscar da contabilidade. Sim. Então a gente percebe entre os profissionais que realmente é um orgulho muito grande pertencer a esse seleto, né, grupo de empresas premiadas. E é interessante que esse expande, né, esse sentimento, né, essa alegria lá se expande. A gente observa quando chega até o CEO da empresa ou o representante dele durante os eventos, tanto da divulgação das empresas quanto na cerimônia, né, de entrega do troféu. Então a gente percebe que também ali tem uma valorização muito grande por parte da alta administração da companhia. Sim. Então, assim, internamente eu enxergo que é extremamente positivo, né, ter essa premiação, e sem sombra de dúvida para o mercado, né? Para o mercado também
acho que é mais o ingrediente para o mercado de capitais, né, colocar entre os itens de Sim, credibilidade, né, para sim, que o mercado, investidores possam tomar suas decisões, né? sim, sem dúvida. É uma espécie de selo, né? Você está ali, né, bem acompanhado, né, digamos assim, não é? E vira um selo mesmo. As Elas ganhadoras, elas colocam. colocam nas suas demonstrações o selo lá Sim, do ganhador. E é legal a gente ver quando a gente tem oportunidade de, às vezes, ir numa contabilidade, numa diretoria de uma dessas empresas, as que ganham estão sempre lá em cima, ó, aqui, Divulgando. aqui, ó. Eles têm orgulho mesmo de carregar sim. esse selo, é bastante bacana de ver isso no mercado. Legal. E olhando assim um pouco de tendências, né, as tendências emergentes aí, o que a gente tem visto, o que tem sido observado em relação a essas tendências emergentes para transparência, né? Assim, o que a gente observa na leitura dos relatórios, assim, é uma tendência das empresas sempre se antecipar, né, em procurar divulgar alguns acontecimentos que são relevantes e que geram um impacto, né, para suas operações. Acho que principalmente no período de Covid, né, pós-Covid, isso ficou bem mais latente, às claras, assim, né? Sim. Até porque elas precisavam mesmo divulgar de acordo com as resoluções, mas a gente percebeu que teve um olhar um pouco mais cuidadoso, né? Uhum. No sentido de observar que a empresa tem impactos, né? Além Sim, do somente estritamente financeiro. sim. Então, acho que essa é uma tendência, né? Que veio forte e agora mais ainda, o Eric já citou aqui duas normas da IFRS voltadas para a divulgação de informações relacionadas à sustentabilidade. Uhum. Então, é uma tendência que acho que não é uma tendência, né? Já veio para ficar. Já veio pra ficar. Aquelas empresas que ainda, né, tinham dificuldade, ou não tinham uma estrutura para poder fazer esse tipo de divulgação, certamente vão ter que correr atrás agora. Sim, sim. Você falou do S1, S2, né? Isso. Eles estão válidos para 2025, é isso, né? 26. 26, optativo 25, né? Com alguns itens que não precisam ser cumpridos se você fizer a adoção antecipada, mas obrigatória mesmo é 26. Certo. E que você teve, o mercado tá correndo atrás disso, tá esperando para ver como é que vai ser, como é que é o sentimento aí de vocês em relação a isso? Olha, eu não tenho visto muita gente esperando muito mais, não. Já Aham. estão correndo atrás, assim. Sim. Muitas dúvidas, muitas dúvidas. Uhum. Dúvidas que muitas pessoas, a gente, eu diria que assim, ninguém sabe ainda, porque é um Uhum. processo mundial. E a gente não pode falar, que legal, olha só, lá no Canadá divulgaram ano passado. Não, eles também não fizeram, né? Eles Sim, também aham. estão na mesma data que a gente. Vai entrar todo mundo junto nessa norma. Então, eu tenho visto sim o mercado correndo bastante no sentido de buscar criar as suas equipes ou ajustar as suas equipes já existentes para a elaboração dessa norma que traz muita novidade, assim, muita novidade. Ela pouco ou quase nada tem a ver com o IFRS contábil, digamos assim, né? E ela traz uma unificação daquela cacofonia que a gente tinha de GRI, SASB e relato integrado e mais um monte de frameworks diferentes, né? Então, é uma novidade e o pessoal está correndo atrás, inclusive, muitas vezes, até com regulador aí já. CVM também tem vindo a público, a CVM também está trazendo as suas definições, os seus entendimentos sobre aquilo. Então já está assim uma movimentação forte para a construção desses relatos. Sim. O Alexandre, isso expande uma necessidade do conhecimento do contador, de sair, né, dos aspectos mais técnicos e avançar para outras searas aí? Sim, é uma questão de sobrevivência até, acredito, e oportunidade, né, para a profissão. Eu vim recentemente de eventos da área de contabilidade, como, por exemplo, o Congresso Brasileiro de Contabilidade, reuniu mais de 7.000 contadores umas 2 semanas atrás, e eu diria que quase 30% dos 3 dias do evento foram relacionados ao tema das duas FRS. Então, assim, tem realmente uma necessidade do profissional se inteirar do assunto, estudar, né? É um assunto completamente novo, como o Eric Sim. falou, muito diferente de normas contábeis, né? Que já está acostumado aos padrões, né?
é algo novo para todos, né? Acho que para todas as profissões, embora algumas empresas já faziam, né, alguns tipos de relatórios, seguindo os padrões, Uhum. como o Eric citou, Uhum. mas assim, são poucas, né? A hora que você olha o conglomerado de empresas, só as empresas, por exemplo, registradas na CVM, aí, mais de 700, é Sim. muito novo. Mas eu vejo um movimento de os profissionais, os contadores, né, já começarem a ir atrás, estudarem, né? Uhum. Mas ainda acho que precisa um pouco mais, né? Porque são Sim. mais de 500 mil contadores registrados aqui no Brasil e acho que precisa que todos tenham conhecimento, né, dessas normas para poder serem aplicadas. Sim, bacana. Ou seja, a sustentabilidade é um tema realmente que está aí, veio para ficar e não vai ser alterado, né? Então, na visão de vocês, por que que a transparência é tão crucial para esse processo de, ou sucesso, né, de sustentabilidade nas empresas? Senti que a pergunta foi boa porque, né, ó, quando você provoca essa reação é porque a pergunta foi boa, hein? Acho que por diversas razões. Aham. Se a gente for pegar, acho que talvez da mais clara, eu acho que é o custo de capital. Tá. Né? Uhum. Quanto mais transparente a empresa transparente aqui, transparente mesmo, né? Não aquela pseudo-transparente, não é ela se fazer ser transparente, parecer ser transparente. Transparente meio fosco, né? Aquele transparente meio fosco, né? Aquilo a gente, quanto maior a transparência, acho que melhora a capacidade dela de captação de fundos, seja via emissão de ações, seja via emissões de títulos de dívida. Então, acho que isso sim causa um efeito direto de custo de capital e, consequentemente, no próprio desempenho das empresas. Eu acho que esse é um primeiro ponto só. Eu complementando o Eric, acho que também além dessa questão que envolve custo de capital, né, junto ao mercado financeiro, acho que tem um lado que eu costumo sempre dizer de perenidade dos negócios, né? Tá. Então, as empresas são constituídas não com uma data fim, né, de Sim. encerramento de operações. Elas querem se manter perenes ao longo do tempo para sempre remunerar, né, os seus acionistas ou Sim. empresas familiares, manter aquele patrimônio, né, para a sucessão entre as famílias. Então, assim, o fato das empresas terem que sobreviver ao longo dos anos e considerando hoje, né, várias questões que envolvem ambientais, como a gente vê não em todos os lugares do mundo, Sim. e questões também da sociedade, né, exigências da sociedade, o fato de a comunicação hoje ser muito fácil, né, e de acesso a todos, esses assuntos têm que estar também no rol da pauta, né, de transparência da alta administração. Né? Sim. Não tem como deixar de lado esses assuntos. Então, sem sombra de dúvida, a sustentabilidade hoje faz parte do assunto transparência, né, Sim. das empresas. Custo de capital, perenidade, reputação também, né? Acho que está dentro desse... Reputação, com certeza. Tá dentro. E aí a reputação, ela tanto no aspecto para o custo de custo de capital, quanto também para a própria marca, para o próprio produto que essa empresa comercializa, né? Sim. Faz parte da imagem dela, né? Isso é extremamente importante até para os aspectos operacionais. Sim, sem dúvida. E quais são as expectativas e planos futuros para o prêmio ANEFAC Troféu Transparência? As expectativas são sempre da gente ter um crescimento, né? Em termos de qualidade, de gente participando no processo de avaliação. E também aí a gente pensa também numa possibilidade de expandir isso para outros setores, para o setor financeiro, né? Que a gente ainda não é uma realidade, mas já há essa conversa, né? E eu sempre gosto muito de falar nesse tom. Espero que um dia a gente consiga fazer o prêmio ANEFAC para as fechadas e limitadas, porque a gente fala de transparência, 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 a gente esquece que as limitadas, principalmente as limitadas, mas as fechadas também, mais ou menos, não têm obrigatoriedade de divulgar as suas demonstrações no Brasil. Isso daí, em termos de transparência, mas o custo de capital, o problema é dela? O custo de capital, o problema é dela, mas e todas as outras coisas que o Alexandre disse que não são relacionadas, são relacionadas à sociedade. Sim. Então, eu espero que um dia a gente consiga ter
um prêmio ANEFAC para aquelas empresas limitadas que divulgam, nem que seja feito isso de uma forma voluntária, enquanto a lei ainda não obriga. Mas quem sabe um dia a gente ainda tenha uma lei e a gente possa aplaudir essa lei e ter uma edição especial aí para as limitadas que não divulgam as suas demonstrações. Isso é péssimo para a transparência do país, não é Sim. nem das empresas. E nós temos empresas gigantes, né? No Sim, Brasil, os nessa condição. Né? Nem pega as multinacionais aqui, são gigantes, montadoras, etc. E Nenhuma montadora no nenhuma Brasil publica, divulga. Sim. Então, assim, com assim, milhares de funcionários e uma cadeia gigante, né, de fornecimento, de Sim. clientes. Quer dizer, mais do que nunca, eu assino embaixo o que o Eric falou, precisava ter uma extensão desse troféu transparência para essas empresas, mas primeiramente precisa que elas divulguem. Certamente elas preparam. Sim, Essas sim. grandes empresas, né, seja de capital fechado ou as multinacionais que a gente citou aqui, obviamente que elas têm estruturas até melhores do que as SAs aqui de capital aberto do Brasil Sim. para elaborarem demonstrações e divulgações. Então, acho que não falta profissional para fazer esse tipo de trabalho. Sim. Acho que falta, seja voluntário por meio de alguma resolução, elas sim prestarem contas dos recursos que elas utilizam aqui na nossa economia, né? Sim. Isso é transparência. Sim. E é interessante esse ponto, né? Porque, assim, geralmente elas têm o seu reporte, né? Para suas matrizes, né? Já fazem IFRS, provavelmente, né? Para consolidação. Com auditoria. Com auditoria, porque geralmente a matriz matriz exige, exige. né? E a auditoria só não divulga realmente por uma questão legal, né? Assim, teria todo um instrumental para se fazer, né? Sim, porque isso tudo vai para as matrizes, quando elas vão ser tudo consolidado lá em cima, né? Sim. E às vezes você precisa de uma informação contábil de uma outra aqui e vai procurar no consolidado. Sim. Só que aí fica diluído lá, você não consegue achar os detalhes nem nada. Mas é impressionante, porque é uma quantidade monumental de recursos que são consumidos e movimentados dentro da economia que a gente não tem absolutamente a menor ideia do que Sim. seja. E mesmo quando você pega, né, um relatório global, a depender do tamanho da operação aqui, do que ela representa para o consolidado, acaba ficando irrelevante, né? E aí você não tem a informação lá fora, né? Eu tive uma experiência assim de trabalhar numa empresa multinacional que a operação no Brasil era muito pequena no mundo, e, portanto, os dados daqui eram nada. E depois eu fui trabalhar numa que a operação do Brasil era muito relevante lá fora. Então, você via a diferença do tratamento, né, em relação ao negócio. Então, de fato, né, é uma situação que, né, teria tudo para fazer e para dar mais transparência para o mercado local, né? Sim. Sim. Muito bom. Bom, estamos caminhando aqui para o nosso final, chegando aqui nos últimos minutos. Então, antes de fazer o nosso encerramento dessa conversa, eu queria que vocês deixassem aí as suas considerações finais, enfim, as suas conclamações também, né? Fiquem à vontade para usar esse espaço. Queria sempre agradecer a ANEFAC por poder participar desse processo. É um aprendizado, todo ano que a gente faz isso é um aprendizado, é muito bacana. É legal demais a gente poder aprender com isso e estar vendo de perto isso acontecendo na prática. Então fica aqui o meu muito obrigado e os parabéns para a classe contábil que tem preparado cada vez mais em quantidade coisas de qualidade. Quer dizer, a gente vê cada vez mais coisas bem feitas. Então fica aqui meu parabéns a todos os elaboradores e nos vemos em breve para saber quem ganhou esse ano. Não, muito bom. Como também mensagem final, agradecer a possibilidade de participar desse trabalho, né? Sempre lembro aí os 28 anos, porque realmente é bom, né? Manter tanto tempo assim. Também vou na linha do Eric, que é um grande aprendizado para a gente que faz trabalho de avaliação. A gente depois usa vários casos em sala de aula. Então, assim, é altamente positivo esse trabalho. E assim como a gente tem falado de evolução, né, que foi bastante falado aqui, dos relatórios, do nível de qualidade que são feitos pelos preparadores, e pegando nossas últimas palavras aqui, era legal também se tivesse uma evolução, a ANEFAC tem feito evoluções, o próprio estrutura de governança, né, da premiação, mas a gente conseguir bater na porta das empresas de capital fechado, empresas multinacionais, eu acho que seria uma grande contribuição que a ANEFAC faria para
a sociedade, né? Sim. Quem sabe? Vamos torcer para um dia chegar lá. Deixa aqui o nosso apelo, né? Olha, e você que está com essa oportunidade na mão, né? É só divulgar. Muito bom. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Eric, pela participação aqui com a gente nessa conversa. Obrigado a você pela sua audiência e não deixe de seguir a Anefac nas redes sociais, estamos presentes em todas elas. E nos aguarde nos próximos episódios do nosso Troféu Transparência e do Giro Anefac News. Seguimos em contato e até breve.